Lá vem a professora com Entre a Obediência e a Tragédia, a arte como testemunha. Em 1862, o pintor russo Vassili Pukirev impressionou seus contemporâneos com a tela O Casamento Desigual. Nela é explorada uma situação dramática que fez parte da realidade de muitas mulheres no passado. Esse óleo sobre tela mede 1,73 m por 1,36 m e, além de muito bem pintado, apresenta uma trama de olhares que causam tensão à cena. A noiva mortificada olha para baixo numa atitude de total submissão. Duas senhoras à esquerda olham inquisidoras para o velho noivo. Outro homem olha para o belo jovem no canto à direita, que por sua vez olha indignado para o noivo, que devolve o olhar de soslaio, meio preocupado. O estranho é que as duas senhoras usam guirlanda como a noiva, uma está de branco e a outra no altar ao lado do padre, um local que ela não poderia estar. Então, acredita-se que elas não são humanas, que elas seriam as presenças fantasmagóricas de esposas mortas do velho noivo. O moço também cruza os braços numa atitude de total reprovação da cena. A composição sugere um triângulo fatal entre os noivos e o padre, que está prestes a colocar a aliança e selar o destino da jovem. O grupo é banhado pela luz que ressalta a sua importância. A inspiração para esse quadro veio de uma história real, vivida por um amigo do pintor que, além de perder sua amada, foi obrigado, por questões familiares, a participar da cerimônia do seu casamento com outro homem. E é justamente esse rapaz que serviu de modelo para o Pucneve, só que ele não gostou nada da homenagem, e daí o pintor foi obrigado a acrescentar uma barba para disfarçar o rosto. Outro pintor russo, Zurevlev, também se inspirou nessa temática para pintar seu quadro chamado Depois do Casamento, onde vemos um senhor sorrateiro entrar no quarto de uma jovem desolada. E a temática da noiva triste foi muito recorrente no final do século XIX. Muitos pintores trabalharam com esse tema. Só que tudo mudou com o quadro A Noiva Hesitante, do Auguste Tomouché. Num ambiente luxuoso, a noiva está cercada por mulheres que lhe dão total atenção. A jovem à esquerda beija sua testa tentando agradá-la. As outras, uma está a seus pés e tenta apaziguar os ânimos da noiva. Enquanto isso, uma adolescente ao fundo coloca a grinalda, se olhando sonhadoramente ao espelho. O Tomouché foi casado com uma prima do Claude Monet e ele era um pintor acadêmico que representava mulheres elegantes em ambientes ricamente decorados. Enfim, ele fez muito sucesso com esse trabalho, só que alguns consideravam sua pintura superficial e fútil, a ponto do Émile Zola, o grande escritor, comentar que as mulheres dos seus quadros pareciam deliciosas bonecas. Tudo muito lindo, mas esvaziado de conteúdo para os padrões dos intelectuais da época. Então, o pintor apresentou a sua noiva hesitante, que se contrapõe emocionalmente ao clima festivo ao seu redor e questiona a prática dos casamentos por conveniência. E diferente das noivas anteriores, ela encara o observador numa atitude desafiadora que contesta a ordem estabelecida. O seu olhar simboliza o vento da mudança que começava a soprar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem seu like. Um abraço, que lá vai a professora.